A lavagem nasal é super importante para o bebê e ela pode ser feita de diversas formas. Eu vou orientar algumas formas que essa lavagem nasal pode ser feita, tá? Quando o bebê é recém-nascido, eu acho que a lavagem nasal feita com o conta-gotas, ela vai resolver bem, né? E não vai ser tão agressiva para o bebê. É importante que o narizinho do bebê esteja bem limpinho para que ele consiga respirar melhor e para que ele consiga mamar bem. O maior componente no recém-nascido de obstrução nasal, ele não é por causa de secreção, por causa de melequinha. Ele é mais importante, esse componente de obstrução nasal, por edema do corneto nasal, que é como se fosse uma pelinha que tem dentro do nariz. Então ela fica mais inchadinha para fazer melhor a troca, né, para esquentar o ar que está passando ali, para tirar a poeirinha que está ali, né? Então se a temperatura muda, ele vai fazer o ajuste da temperatura, ele vai trazer a umidade para o ar na hora de entrar para o narizinho. Então é uma estrutura que vai estar inchando e desinchando conforme essas variações de clima, de umidade, de poluição. Então, para o bebê respirar bem e estar com a respiração boa na hora da mamada, é importante que a gente tenha o narizinho dele sempre bem limpinho e com menos obstrução possível. Essa lavagem nasal com conta-gotas, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o soro, né? Pode ser o rinossoro ou pode ser o soro mesmo. A gente vai colocar dentro aqui desse frasquinho do conta-gotas e vai tampar. Aí esse soro a gente vai colocar onde? Aqui, ó, no porta-rinossoro, no meio do peito, ou na cintura, ou no bolso do papai, tá? Então aonde é que você queira colocar, desde que ele fique junto ao corpo. O soro junto ao corpo, ele vai incomodar menos o bebê na hora de fazer a lavagem nasal e, ao mesmo tempo, ele também não vai fazer essa variação de temperatura, porque ele já vai estar com a temperatura corporal. Então, ele acaba sendo mais confortável para o bebê e mais eficiente também para o corneto nasal não ficar inchadinho. Como que a gente vai fazer essa lavagem? Vai pegar o soro e vai puxar o sorinho aqui. Um conta-gota cheio vai ser mais ou menos até aqui, ó, mais ou menos um pouquinho além da metade. E a gente vai jogar um conta-gotas de uma vez em cada narina do bebê, tá? Então enche aqui de uma vez, como se fosse um espirro, tá? Então a gente vai jogar. Só que como que a gente vai fazer isso? Toda vez antes de mamar, vai estar o sorinho aqui, você vai ver, tem um negócio laranja aqui, né? Então eu vou lembrar e vou passar o sorinho antes das mamadas. Quando a gente vai fazer no comecinho, às vezes a gente está um pouco insegura, porque isso vai se tornar prático e a criança não vai reclamar, você vai ver que vai ser super tranquilinho. Nesse comecinho que a gente está mais inseguro, a gente pode até fazer um charutinho no bebê, né, depois da troca, e lavar o narizinho lá com o conta-gotas, porque daí ele vai estar contidinho, tá? Então vai estar aqui confortável e você vai jogar o sorinho. Ou, naturalmente, isso vai acabar acontecendo, que vai estar ali prontinho para mamar, você já vai tirar, vai ficar isso aqui no peito e vai colocar de volta aqui a tampinha, tá? Então isso vai acontecer naturalmente. Se por um acaso você tá lavando o narizinho e ele faz... é um sinal de que esse barulhinho de que tem mais secreção. Aí o que você vai fazer? Você vai lavar mais uma vez com o conta-gotas para ver se você empurra aquela secreção novamente. Se você empurrar, o som vai estar mais limpinho depois. Se continuar, mesmo depois de lavar uma segunda vez, ainda esse barulhinho que tem bastante secreção lá, o que a gente vai ter que usar? A gente vai ter que usar um aspirador nasal para ajudar a tirar essa secreçãozinha. Lembrando que é mais natural, mais cômodo para o bebê, mais fisiológico, que a gente chama, é quando a gente joga o sorinho do que quando a gente aspira esse sorinho. Então a gente vai deixar para aspirar só mesmo se não tiver resolvido quando a gente estiver lavando o narizinho e empurrando, tá? Para aspiração, você tem vários tipos de aspirador. Tem esse tipo de aspirador aqui, que é um aspirador mais novo, que ele vai ter uma ponta mais molinha, então vai ser mais confortável para o bebê. E esse ângulo aqui, quando você puxa com a boca, não vai ter perigo de engolir a meleca, tá? Então você pode usar esse aspirador e como que você vai fazer? Aí isso incomoda mesmo o bebezinho, tá? Então como isso incomoda, a gente vai deixar ele contidinho e lembra que sempre a posição mais confortável para o bebê é quando ele estiver contido e encostado na barriga. Então a gente vai encostar o bebê aqui na barriga, né? Então vai ficar assim. Encostou o bebê aqui na barriga, contidinho. Se não tiver com o charutinho, a gente vai segurar os bracinhos aqui do lado e daí você vai colocar o aspirador aqui, apoia aqui e puxa, tá? E vem do outro lado e
puxa. O bebê vai reclamar um pouquinho, vai brigar, porque é um movimento antifisiológico. Mas aquela meleca também não estava deixando respirar, né? Ia incomodar também na hora da mamada. Então, a quantidade de força, né, que você usa para aspirar é a quantidade que está vindo a melequinha, tá? Nem muito, nem pouco. Se você estiver puxando muito pouquinho, não estiver vindo a melequinha, você puxa um pouquinho mais até vir a melequinha, tá? A outra forma que a gente pode, outro aspirador que a gente tem, é esse tipo de aspirador assim. Também é a mesma coisa, você vai colocar ali e vai puxar com a boquinha, tá? Então, puxa também na quantidade, e esse daqui ele tem um filtro, né? Como ele é retinho, né? Então, para que a meleca também não engula a melequinha. Esse aqui tem uma ponta um pouquinho mais durinha, mas o que você se adaptar melhor vai ser o bom de ser usado, né? Então, pode ser tanto esse retinho, quanto esse aqui que tem a pontinha mais macia. Existem também os aspiradores elétricos. Aí, os aspiradores elétricos eu não recomendo muito, porque você não tem a sensibilidade da força que está indo. Então, eu prefiro esse que você está sentindo ali, que você vai com cuidado para aspirar essa secreçãozinha que ficou a mais. Lembrando que sempre é melhor empurrar do que aspirar. Mas se for necessário aspirar, aí você pode usar uma dessas técnicas.